nossa roda de conversas. E bom, a gente já sabe que isso aqui é um espaço para vocês, juventude, a gente está vendo várias crianças aqui. Hoje a gente vai ter convidadas estrelas, né, vamos dizer assim, pessoas muito importantes para o nosso município, para o nosso país. Então, assim que chamarem elas, eu quero um barulho bem grande, assim que chamarem os convidados, tá? Mas tá, para estar fazendo a mediação, eu vou estar chamando aqui a Rosiane Kelly. Pode compor a mesa. Obrigada, amor. Boa tarde a todos, tudo bem? É uma honra estarmos reunidos aqui hoje para celebrar conquistas que são motivos de orgulho para nosso município. Vamos conversar com secretários e atletas que vêm mostrando que educação, esporte e juventude caminham juntos. Esse encontro, gente, é para inspirar, é para trocar experiência e valorizar quem faz a diferença, seja na gestão, seja nas pistas, quadras ou águas, né? Que é o caso de alguns que estão aqui hoje conosco. E para compor a mesa, eu quero chamar o nosso secretário de esporte, Felipe Bittencourt. Em seguida, chamamos o Matheus Garcia, diretor de esporte do MPJ. Agora vamos chamar também o nosso coordenador da UMES, Alan. E para representar a Taça da Juventude, chamamos Júlia Rodrigues, coordenadora da Taça da Sejup. E agora vamos ao momento mais aguardado, né? Nossos atletas, motivo de orgulho pra gente. Primeiramente chamar aqui a Duda Ribeiro, que é do Street Skate. Seja bem-vinda, Duda, nessa mesa. Andressa Pereira, do Karatê. E também a Bárbara Nunes, tiro e arco, né, Bárbara? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, né, nossa rodada. E hoje a gente tem um aniversariante, né, na plateia, a nossa querida Andressa, que está aqui. Vamos, antes de iniciar, né, gente, bater palmas para ela, desejar parabéns, felicidade nessa data querida que ela veio nos presentear, tá? Então é uma honra ter ela aqui conosco. E para iniciar a nossa rodada, eu vou começar com o nosso secretário de esporte, né? O Felipe, que está aqui. E a gente quer saber com o Felipe, né? Só um instantinho aqui. Tá falhando um pouquinho. Felipe, qual tem sido, né, as ações, estratégias e investimento que o município, né, junto com a Secretaria de Esporte, né, tem elaborado, tem feito, né, para que a gente possa promover cada vez mais os nossos atletas do município? Boa tarde a todos e todas. Saudar nossas atletas aqui, parabenizar todas elas, a gente sabe da luta que e falar que Maricá tem muito orgulho de todas elas. Antes de falar aqui dos investimentos que a gente vem fazendo no esporte na cidade, eu quero falar um pouco de como começou todo esse trabalho e da importância de se investir da forma correta no esporte. A gente pode citar aí algumas cidades
que também tiveram esse boom do petróleo e investiram no esporte, mas investiram de uma forma, de repente, que não foi tão bom para as pessoas da cidade. E aí eu cito um pouco o caso de Macaé. Se a gente pegar Macaé um pouco lá para trás, quando Macaé recebia muito royalties de petróleo, e a gente lembra que Macaé teve grandes times de futsal, grandes times de vôlei, grandes times de basquete, ganhou, foi campeão de tudo, mas não investiu na base, não investiu no morador da cidade. E a gente aqui na cidade, a gente fez ao contrário. A gente começou investindo no atleta da cidade, com projetos socioesportivos, de onde saíram esses atletas. E hoje a gente está colhendo os frutos. Está colhendo frutos de atletas de alto rendimento na cidade. E aí eu entro na sua pergunta, onde a gente teve agora que desenvolver projetos de alto rendimento, como Maricá Cidade Olímpica, onde a gente já tem atletas do tiro com arco, atletas do skate, que estão despontando aí no Brasil e no mundo. Temos o Maricá Mais Competição, onde tem o Karatê. Todos eles saíram de projetos sociais nossos e agora a gente vem desenvolvendo projetos de alto rendimento. Então esse é o investimento que a gente vem fazendo. A gente tem a lei do auxílio atleta, que foi muito utilizado durante todo esse período onde eu estive na Secretaria de Esporte, onde a gente está fazendo uma reformulação agora. E agora, junto ao prefeito Washington Quaquá, a gente está criando agora a lei de patrocínio, onde a gente vai poder ajudar ainda mais esses atletas que vêm despontando no cenário nacional e mundial e vêm representando muito bem a cidade de Maricá. E eu tenho certeza que vai ser um avanço para o esporte da cidade e um avanço para esses atletas que vêm levando o nome da nossa cidade e levando o nome do Brasil por mundo afora. E é isso que a gente quer continuar fazendo, apoiando e cada vez mais lançando atletas de alto nível na nossa cidade por diversas modalidades. E é que a gente começa a ver hoje, aí a gente cita o caso da Duda, que saiu de um projeto nosso, do Esporte Presente, e em pouco tempo já estava representando a gente na seleção brasileira, no Mundial de Skate. E eu tenho certeza que em breve estará nas Olimpíadas também, representando nossa cidade, representando o Brasil. Tá? Muito obrigado, estou aqui com muito orgulho de ser secretário de esporte de Maricá e muito orgulho de ter essas atletas ao meu lado. Coisa boa, né, gente? Como é bom ouvir essa preocupação e esse incentivo que o nosso município e todo o investimento, né, que é feito na nossa juventude, nas nossas crianças, e isso é motivo de orgulho, ainda mais a gente recebendo, colhendo os frutos. Parabéns, secretário, pelo belo trabalho, iniciativa, e que a gente avance nisso, tá bom? E agora eu vou passar a fala para o Matheus Garcia, né, que é o coordenador do MPJ, que ele vai falar um pouquinho como é que é essa questão do esporte lá com o pessoal do MPJ. Boa tarde a todos. Vou me levantar para conversar com vocês para que eu consiga ter a visão ampla de todos. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Matheus Garcia, né, sou diretor executivo de esporte do movimento, né, e aí venho hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente faz, quais que são os nossos projetos, qual que é a nossa ideologia, né, dentro do nosso movimento. O MPJ ele é um movimento social, né, o maior movimento social aqui da nossa cidade, onde a gente atinge, né, diretamente as crianças e a juventude da periferia, né. Hoje nós organizamos 5 escolinhas de futebol, né, em todos os distritos daqui de Itaipuaçu. Nós temos escolinha no bairro da Amizade, nós temos escolinha
no Parque Veracruz, nós temos escolinha em Ponta Negra, nós temos escolinha no Minha Casa Minha Vida de Noam. Então a gente atua, né, exatamente nesses espaços, assim como o secretário falou, onde a gente sabe que irão nascer, né, novas crianças, a nossa nova geração, novos medalhistas olímpicos. Então esse é o nosso fundamento real. Também agradecer, né, por a gente ter esse espaço de estar conversando aqui com vocês, né, não só sobre literatura, não só sobre cultura, não só sobre arte, mas também sobre esporte, porque o esporte também é uma linguagem universal, ela une todas as gerações, né, desde gerações mais antigas até gerações mais novas, né, todos nós conseguimos nos entender através do esporte, seja lá através do futebol, seja lá através do skate, seja lá através do arco, seja lá através do remo, seja lá através de qual for, né, o esporte que você se sinta mais afinidade. Eu sou um amante do esporte, né, quem me conhece sabe o quanto que eu sou viciado em futebol, o quanto que eu sou viciado em jogar bola, o quanto que eu gosto de estar, né, ali praticando e ativo, né, no esporte. Então eu me sinto muito honrado em hoje poder, né, estar sendo um dos fomentadores, né, do esporte dentro de um movimento social, onde a gente acredita, né, o quanto que a juventude e o quanto que as crianças, né, o quanto que essa faixa etária infanto-juvenil pode vir a fazer diferença no nosso município, no nosso estado, enfim, em nível nacional e em nível internacional, assim como é, né, o pensamento desses jovens olímpicos que estão aqui hoje, né? E para além disso também gostaria de agradecer, né, todo mundo do movimento aí que faz parte, a galera dos cria do skate que estão aí com a gente, a nossa raio, o presidente aí do MPJ também, que sempre acreditou aí na nossa ideia de estar aí fomentando o esporte, né, dentro do nosso município. E aí é isso, espero poder estar aqui conversando com vocês, espero poder construir, espero depois poder conversar com vocês também, né, que eu ainda não tive muito contato, né, que a gente possa estar conversando com o secretário, que a gente possa estar conversando com os atletas também olímpicos, para poder estar trazendo essas experiências que vocês têm para a gente também, né, para as nossas crianças que também acreditam em uma melhoria, né, porque assim, eu tenho uma escolinha, a minha do Cruz, do Parque Veracruz, onde eu sou um dos professores, então eu ali passo alguns treinos, né, toda quinta-feira, e assim, eu converso muito com eles, né, porque para além do esporte, a gente pensa muito na transformação do ser humano, né, na valorização que o ser humano tem enquanto né, crianças que vêm para o mundo com um papel branco, e ali a gente vai, né, construindo, vai induzindo que as crianças possam ter um caminho melhor, né, uma alternativa diferente. E aonde ali eu atuo, né, a gente encontra muitas problemáticas sociais, né, por serem crianças pobres, por serem crianças negras, por serem crianças que vêm de famílias, né, com muitas dificuldades sociais. Então a gente vem com essa contraproposta, né, que não é só a gente tá levando bem-estar, né, não é só a gente estar fazendo com que eles possam estar correndo, brincando, não, a gente traz uma contraproposta à criminalidade, uma contraproposta a uma depressão, uma contraproposta a uma ansiedade. Então é isso que a gente traz para as nossas crianças. Esse é o nosso fundamento, sabe? Essa é a nossa raiz, essa é a raiz do MPJ. Então é isso que a gente busca, né? Nas nossas escolinhas, nos nossos núcleos de bairro. Nós temos mais de 20 núcleos de bairros espalhados pelo distrito, né? Onde a gente atua com crianças de 5 até, né, jovens de até 29 anos. Então essa é a nossa raiz, que a gente consiga ser alternativas, né, ao que o mundo traz pra gente, né, que não são só flores, né. Eu sou fruto disso, né, eu joguei bola até os meus 18 anos, infelizmente eu não consegui estar seguindo, né, a gente sabe que quem nunca, né, aquela música do Skank que tem, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol, eu sou mais um deles, eu sou mais um desses sonhadores, mas hoje, né, e assim que eu fiz 18, que eu tive que me afastar para trabalhar, né, que a gente precisa trabalhar, precisa ajudar em casa, precisa ajudar a família, enfim, né, todo o problema que a gente tem de uma classe social baixa. E aí eu tive que me afastar do esporte, né, me afastar assim de forma mais ativa, para eu estar conseguindo outros recursos, outros meios, né, para eu estar ali continuando, estar ajudando a minha família, os meus pais, os meus irmãos. Mas sempre ficou dentro do meu coração, sabe, uma vontade demais, uma vontade que não acabou por aqui, não parou. E a partir do momento que eu encontrei o movimento,
eu encontrei a minha arma, sabe? Eu encontrei a minha arma de verdade, que é poder estar multiplicando o meu conhecimento e a minha vontade, né, de enquanto cara que sempre amou futebol, sempre amou esporte, sempre foi minha vida sempre foi voltada para isso, né? E aí, através do movimento, teve um dia que eu conversei com um amigo meu, né? Que eu falei, poxa, eu tenho um sonho de ter uma escolinha, sabe? Eu tenho muita vontade de ter escolinha e em realizar sonhos de crianças que eu não consegui, né, realizar o meu sonho. Então, essa é a minha força. E aí, depois disso, logo depois de um tempo, poxa, eu conheci o movimento, sabe? Eu consegui estar me introduzindo mais no movimento, as pessoas começaram a me reconhecer, né, enquanto um cara que gosta de esporte, enquanto um cara que gosta de movimentar o futebol, o vôlei, o queimado, né, seja lá qual for o esporte que esteja ao nosso alcance. E aí hoje, né, eu posso estar aqui representando todas as crianças, né, que assim, eu fico muito feliz, sabe? Me emociono muito todas as vezes quando eu falo do que eu faço hoje para minha família, para as pessoas, para os meus amigos que não estão próximos a mim, né, porque é um sentimento que me dá força, né, para eu estar construindo, para eu estar aqui com, sabe, todos os dias com vontade de poder, né, trazer uma alternativa para essas crianças. E aí hoje, né, sempre quando eu escuto, poxa tio, um dia eu quero ser igual a você, né? Então isso é algo que me fortalece e algo que, assim, eu tenho certeza que a gente vai mudar e vai transformar cada vez mais a vida de crianças e de jovens da nossa cidade, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Que história linda, Matheus. Parabéns pela iniciativa, né? Que você continue aí no caminho. Obrigada pela colaboração, tá bom? Agora a gente vai ouvir a Júlia Rodrigues, que é a representante da Taça da Juventude, coordenadora da SEJU. Boa tarde a todos. Mais uma vez, eu me chamo Júlia. Estou hoje representando a Secretaria de Juventude e Participação Popular. E na figura da Andressa, eu gostaria de saudar toda a nossa mesa, o nosso público, a galera do SKM, que está aí presente. Bom, o que é a Taça da Juventude? A Taça da Juventude é um projeto que ainda está em fase de planejamento, né? A gente tem uma expectativa de realizar a taça no início do ano que vem. Ele é um projeto esportivo que tem a finalidade de abranger os jovens do município, sejam jovens, jovens de 14 a 29 anos, né? A gente vai compreender cerca de 6 modalidades: skate, vôlei, o X1, a altinha, que está muito famosa agora, e serão divididos em 2 faixas etárias. A gente está projetando para que consiga compreender os 4 distritos. A princípio, né, no ano que vem, a gente vai conseguir ali utilizar minimamente 3 distritos, então 1º, 2º e 4º, e aí nas próximas edições a gente vai tentar fazer com que a gente consiga estar em todo o município fomentando as atividades que a gente está propondo do nosso projeto. No mais é isso. Estou aqui para poder responder as perguntas de todos vocês. Obrigada, Júlia, pela participação, né? E por essa contribuição tão válida, né? Que muitos talvez não conhecessem esse projeto, né? E agora já tem conhecimento, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Alan, né? Que é coordenador da UMES. E eu gostaria que o Alan falasse um pouquinho a importância, né? Do esporte para o movimento, né? As ações, as estratégias que o movimento também tem aí junto, né, com o esporte, MPJ. Então, vamos ouvir aí um pouquinho o Alan em relação a isso. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Me chamo Alan, né, como a Rosiane apresentou. Sou coordenador da UMES aqui no 1º distrito, né, em todas as escolas aqui do centro da cidade. Primeiramente, gostaria de saudar as meninas, essa mesa, nosso secretário de esportes, Felipe. Saudar os projetos que existem na nossa cidade, que são os grandes responsáveis pela nossa cidade ser uma cidade olímpica, uma cidade esportiva de fato e que organiza os estudantes, né?
Falando agora na minha visão enquanto um militante, um coordenador de grêmios estudantis, o esporte para mim ele é a coisa que mais, ele é a ação, a emoção que mais mobiliza os estudantes dentro da escola, né? Ele que organiza de fato aquela galera que às vezes não se interessa tanto na didática que a escola usa, ou aquele pessoal que às vezes foge de sala, né, como as professoras dizem, e aí você vai ver essa galera, onde que tá essas crianças que querem matar a aula, por exemplo. Às vezes eles estão jogando uma altinha ou um esporte. E por que isso acontece na minha visão? Eu acredito que isso acontece porque talvez as escolas não estejam preparadas para receber os atletas, né? Aquelas crianças que já nascem com o destino de ser um esportista. Porém, aqui na nossa cidade, a gente tem uma percepção diferente sobre isso. A gente vê escolas com dinâmicas que já incluem no seu currículo o esporte como uma coisa básica, né? Uma coisa que é fundamental na vida de todos os alunos. Então, a gente vê aqui inúmeras crianças, não só as com medalhas no peito, mas também com dedicação e foco para um dia poder crescer no esporte, ou aquelas que fazem esporte porque se identificam com aquela área. Mas no mais é isso, a minha visão enquanto movimento estudantil é ver o esporte como algo fundamental e que de fato mobiliza os estudantes e a nossa juventude, né? E dando um adendo na fala do Garcia, que falou sobre crianças que não têm acesso, né? Crianças que são crianças pobres, crianças que moram em áreas que não chegam políticas públicas de fato. Aqui em Maricá a gente vive outra realidade, né, Garcia? A gente vive uma realidade onde essas crianças são reconhecidas, onde o valor delas é digno, e isso tudo eu acho que é uma ação conjunta, não só da prefeitura, mas também reconhecendo o valor que tem a Secretaria de Esportes, os projetos da Secretaria de Juventude, mas também os movimentos sociais que estão sempre juntos ao governo para poder fazer essas ações dentro das comunidades, dentro das escolas, dentro das quadras esportivas de cada bairro. E é isso, no mais, eu agradeço a todos vocês, principalmente também a Secretaria de Educação, as diretoras, que implementam essas políticas esportivas dentro das escolas, através também da Secretaria de Esporte. Então, agradeço, pessoal, a vocês. Obrigado. A gente que agradece, Alan. Agora eu quero ouvir um pouquinho a Duda. Eu quero saber com ela, né, um pouquinho da trajetória, como é que ela começou, para ela dividir um pouquinho aqui com a gente, para a gente conhecer, né, a trajetória brilhante dessa atleta que está aqui hoje com a gente. Boa tarde, meu nome é Duda Ribeiro, e eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu morava no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, desde pequenininha, com 1 ano mais ou menos, eu já gostava de skate, brincava com skate, mas lá onde eu morava não tinha muitas pistas de skate, muitos lugares para treinar ou andar. Aí em 2019 eu me mudei aqui para Maricá. Logo assim que eu vim aqui para Maricá, eu entrei no Esporte Presente e eu venho andando. O meu professor Igor Carvalho me conheceu lá, ele me treina até hoje. E desde lá eu venho andando, mas em 2021 foi o ano que eu comecei a treinar de verdade, focar para competir os campeonatos. E aí eu venho competindo até hoje. E em 2024, Maricá Cidade Olímpica me chamou para participar, né, de lá. E eles me ajudam muito nos treinos, nas viagens, nas competições. E esse ano também eu entrei para a seleção brasileira junto com a Raíssa e os outros atletas, que são uma inspiração para mim. E venho conquistando vários títulos, como o STU, que teve em Curitiba. Eu participei de um mundial em Roma também, e eu gostei bastante, e eu estou muito feliz de poder estar conquistando esses títulos. Eu sou muito feliz pela cidade de Maricá, tá me ajudando sempre, e é isso. Coisa boa, né, Duda? E agora, né,
Olha, há poucos dias atrás foi inaugurada, né, uma pista de skate aqui na nossa cidade, né, secretário, que levou até o nome do saudoso Chorão. E como é que foi a emoção? Já visitou essa pista? Eu já visitei ela sim, só que eu infelizmente não pude estar na inauguração. Eu estava no Maranhão junto com a seleção, treinando lá. Mas pelos vídeos e fotos que eu vi, parecia ter sido muito legal e eu vou andar bastante lá. Que bom, isso que é importante. Agora eu vou conversar um pouquinho com a Andressa, né, Andressa? Andressa, conta pra gente um pouquinho, né? Quais foram, assim, os desafios que você encarou aí durante a sua trajetória até chegar aqui, a conquistar essas medalhas lindas, né? Que você carrega com orgulho no peito. Então, divide um pouquinho pra gente os desafios que você encontrou. Boa tarde, me chamo Andressa, sou da seleção brasileira. Foram muitos desafios, teve aquele desafio do peso, aquela disciplina que a gente tem que ter, aquele horário de dormir, horário de acordar, o horário dos treinos. São muitos desafios que, como atleta, nós temos que perceber que temos. Os treinos são bem puxados, porque campeonatos, tem que acordar cedo, tem que viajar, e isso são desafios que, como atletas, temos que receber e temos que aceitar. Obrigada, Andressa. Mas venceu, superou todos eles e foi sucesso, né? A maior prova disso é, novamente, volto a repetir, tá carregando com você com orgulho. Parabéns, tá, Andressa? Agora vamos conversar um pouquinho com a Bárbara, que já olhou assim, né? Bárbara, conta pra gente, né, qual aí a conquista, né, nessa trajetória aí que mais te marcou, que você, né, fala essa, né, ou de ganho, ou de superação. Fala com a gente aí qual tá no seu top 1. Boa tarde, galera. Bom, eu comecei em 2023, metade praticamente. Então, são poucas conquistas que eu agradeço muito. Eu me inspiro muito nas pessoas que fazem comigo o projeto. Eu agradeço a vocês por terem feito o projeto, obrigada muito. Pra mim, a minha trajetória foi uma coisa bem complicada. Os treinos foram feitos para me distrair. Eu comecei a fazer tiro com arco, eu fui começando a fazer várias coisas. Fiz tênis, tiro com arco, jiu-jitsu, muay thai, tudo graças a projetos. Mas eu preferi o tiro com arco, que foi incrível. Eu me conectei com ele, me tranquilizar todos os dias, treinar todos os dias. Eu treino para um dia conseguir ganhar e estar lá fora e representar o Brasil, assim como a Secretaria de Esporte. Tudo bem. E essa medalha aí, explica um pouquinho A medalha eu ganhei esse ano, em equipe, com as minhas amigas Júlia e Nicole, que a gente ganhou em ouro. É muito orgulho, né, gente, escutar essa juventude tão já dedicada, né, para os seus sonhos e aqui com a gente essa tarde. Aí eu vou pedir um favor para vocês três, né, que em breve palavras, né, vocês digam para essa moçada bonita que tá ali, ó, na arquibancada assistindo vocês, cheios de sonho também, né, com esporte, com mensagem. Cada um de vocês aqui nessa mesa deixa para essa galera aí que sonha em chegar onde vocês chegaram. Vou começar aqui já pela Duda, que está aqui do lado. Eu acho que se você gosta ou ama um esporte, você tem que fazer de coração, treinar todos os dias e dar o seu melhor. E para você chegar onde você quer chegar, você tem que querer muito, treinar bastante. E não desistam, né? Não discordando muito do que a Duda falou, se você gosta, continue, treine, se esforce para chegar onde você quer chegar, no topo, sempre. Nunca desista do sonho de vocês, eu creio, né, em vocês, que vocês vão conseguir. Sempre treine, se esforce, nunca pare, e é isso.
Gente, é um pouco cansativo porque é todo dia, né? Não tem um descanso. Mas, assim, pode ser muitas vezes, você pode cair, mas qualquer momento você vai estar lá no topo. Nunca desista. Treine sempre com foco. Eu espero muito um dia ver vocês lá. Gente, coisa maravilhosa, né? Que tarde agradável, a gente está caminhando para o fim. Eu gostaria de saber, né? A gente vai abrir um bloco de perguntas, 3 a 4 perguntas aqui direcionadas para a mesa. Quem deseja perguntar alguma coisa, é só levantar a mão que a gente pede alguém da produção para estar levando o microfone. A gente só pede que sejam objetivos e rápidos para dar oportunidade a outros. Ó, a gente já tem gente ali em cima. A Jean vai ajudar aqui com o microfone, pode cair. O microfone chega. Valeu, galera, boa tarde para geral. A gente está aqui representando a comunidade do skate de Maricá. Obviamente, Duda Ribeiro está na área e a minha pergunta é o seguinte: esse final de semana tem um campeonato muito importante acontecendo em Saquarema, aqui do lado. É uma seletiva da SLS, é a maior liga do skate mundial. E Dudinha, ano passado, foi a campeã, ganhou o acesso à Street League, arrepiou lá em Brasília, eu estava lá narrando, foi incrível. E quais são os planos aí essa semana, Duda? Vai estar treinando por lá? Você já conhece a pista, a Turf Skate Park, ela favorece muito o seu skate técnico, né? Manobras de corrimão e tal. E como é que estão aí os preparativos? A gente já está aqui, ó, torcendo demais. E galera, salva de palmas aí, a Duda é um talento incrível do skate brasileiro. Uma honra estar aqui falando contigo. Vamos que vamos, Dudinha. Tá? Eu conheço a pista, ela é muito legal, eu gosto muito dela. E eu estou treinando bastante para conseguir dar o meu melhor de novo. E como o Funil falou, eu gosto muito daquela pista, a pista é muito boa para mim. E eu estou muito ansiosa para competir, porque eu gostei muito do ano passado, espero que seja igual ou até melhor. E eu estou treinando bastante para que eu possa ganhar ou ficar no pódio, mas eu quero dar o meu melhor. E é isso, eu estou muito ansiosa, espero que, se vocês conseguirem, vocês possam ir lá e assistir. E é isso, muito obrigada a todo mundo. Mais alguém aí, né? Pode direcionar, fala seu nome. Meu nome é Monique, eu sou mãe de atleta de karatê também, tá? E eu queria saber da Andressa, quais são os seus títulos, Andressa? São muitos, né? Atualmente me tornei vice-campeão pan-americano de karatê, vice-campeão sul-americano de karatê e em novembro do ano passado fui a única atleta do Brasil a trazer 4 medalhas de ouro para Maricá. Tem mais alguém? A gente ainda consegue... Marcos, é uma pergunta para as três. Qual foi o maior desafio das três em toda essa jornada de vocês aí? Eu não sei especificar um, mas eu acho que todo campeonato é um desafio, mesmo que um seja mais difícil que o outro, eu acho que todos são sempre um desafio. O maior desafio é ver que você está longe e ao mesmo tempo perto dos seus sonhos e para chegar à altura de alguém você tem que treinar bastante. Assim, eu acho que foram muitos desafios, né, em toda a minha carreira, mas eu acho que um dos mais difíceis que eu tive foi a seletiva para entrar para a seleção brasileira.
Venha no microfone para a Dalila, por favor, diretora. Oi, boa tarde. A minha pergunta, né, parabenizando os atletas, parabéns também aos técnicos, principalmente Renata, que acompanha também atletas do Joana, né? E aí a minha pergunta ao secretário, porque o Joana é um exemplo de muitos atletas, né? A gente tem atletas em várias modalidades, mas aí a gente tem uma pergunta que de repente você pode ajudar, né? Há já uma preocupação, alguma proposta de apoio aos atletas que não participam diretamente dos projetos? Digo isso por quê? Porque dependendo da modalidade, às vezes o atleta precisa viajar, tem dispêndios, né? Tem gasto. E muitas vezes as famílias ficam, né, enfrentam dificuldades para levar. E a gente percebe também que Maricá e o Joana, né, diga-se de passagem, nós temos atletas assim de ponta, de excelência. E aí, de repente, é uma proposta, se não houver, né, já esse pensamento, mas já para, de repente, pensar em formas de apoiar esses atletas que estão fora, né, ou, de repente, trazê-los para os projetos, né, da Secretaria. Já agradeço a resposta, secretário. Então, obrigado pela pergunta. Então, em Maricá a gente tem a lei do auxílio atleta, que qualquer munícipe pode dar entrada, abrir o processo, só que ela tem os critérios que exigem e tem um orçamento. A gente tem um orçamento que a gente pode gastar durante o ano. E, infelizmente, nesse ano extrapolou, são muitos atletas que deram entrada e a gente não conseguiu atender a todos. Então a gente está fazendo uma reformulação na lei. Tem, como eu falei aqui também, que o prefeito Quaquá, junto com a gente, está criando a lei do patrocínio, que ele vai patrocinar alguns atletas dentro do critério daqui da cidade. Mas aí a gente vai também tá criando esse novo critério para patrocinar alguns atletas que estão despontando no cenário nacional e mundial, porque muita gente procura, são muitos atletas que procuram, mas infelizmente a gente não tem como atender a todos. E a gente, por exemplo, o critério que atende o auxílio atleta tem que ser competição federada, tem ranqueamento, a gente segue muito o critério federal também, que é do Bolsa Atleta. Então, às vezes algum atleta acha que está dentro do critério, mas quando for ver, ele ainda não é ranqueado, não é federado. Então, às vezes as pessoas ficam chateadas, mas a gente tem que estar dentro do critério para atender todos os atletas, mas dentro do possível a gente está fazendo isso. E a parceria com a educação é fundamental, porque a gente sabe que o atleta jovem, a criança, está dentro da escola. Então e aí eu agradeço o secretário Rodrigo também, que a gente vem fazendo muito essa parceria, e a maioria dos nossos atletas jovens, eles são estudantes da rede, e a gente agradece muito, e a gente tem que continuar essa parceria. Eu tenho certeza que Maricá cada vez mais vai ser celeiro de atletas em diversas modalidades, como está sendo. Pessoal, infelizmente, né, a gente já alcançou aí nosso tempo, né? A gente ficaria aqui a tarde toda, se tivesse mais tempo, conversando, né, batendo um papo com todo mundo que está aqui na composição dessa mesa. E a Flim Jovem é isso, é um espaço de protagonismo do estudante. E essa tarde a gente esteve aqui com esses jovens, né, que tanto agregaram pra gente com a experiência deles, e dizer para vocês que estão aí assistindo, né, quietinhos, concentrados, que não desistam, né, como eles já disseram, para não desistir do sonho de vocês. E o esporte é isso, né, secretário? O esporte, ele, assim como a educação, ele caminha junto, tem que caminhar junto com a educação, que ele também é uma ferramenta de transformação social. Então, mais uma vez, né, a gente agradece a sua participação,
A gente agradece o seu compromisso com cada jovem que está aqui, com cada cidadão maricaense, né? Proporcionando projetos tão importantes no nosso município, tá bom? A gente agradece a presença de todos aqui, a gente vê diretores orgulhosos, pais orgulhosos, né, os familiares, e a gente encantado, né, com cada criança que está aqui. Eu vou aproveitar que a nossa secretária de Juventude está aqui, já que estão falando de jovens, né, e vou passar a fala para ela aqui, né, que ela quer deixar uma fala aí para vocês, e eu vou... Aí você aproveita e encerra, tá, esse bate-papo, e eu sei que você tem um presentinho aí para todo mundo. Gente, deixa eu ficar de lado aqui. Primeiramente, eu queria pedir desculpa, né, ao meu amigo e secretário Felipe Bittencourt, as nossas medalhistas, né, jovens atletas, porque eu estava em outra mesa, estava para poder estar aqui nessa mesa com vocês, mas não deu tempo, acabou colidindo, mas... dizer da importância que é promover esse debate, que é promover esse espaço de discussão para cada vez mais estar fortalecendo o esporte na nossa cidade. Então, Andressa, minha xará, Bárbara, Duda, né, e vocês estão fazendo um papel maravilhoso, levando o nome da nossa cidade, da nossa juventude. Então, o Felipe já faz um trabalho incrível através do esporte. Queria me colocar à disposição, né, Felipe, para poder estar fortalecendo, né, qualquer ação que seja vinculada à juventude, dizer que a Secretaria de Juventude e Participação Popular está aberta para receber, né, cada uma de vocês e cada atleta, né, da nossa cidade, para poder estar fortalecendo cada vez mais esse debate, essa discussão, né. Inclusive eu fiz questão, né, de pedir para colocar esse debate, para trazer as nossas medalhistas aqui, para que outros jovens conseguissem se inspirar, se motivar e fazer do esporte, né, um divisor de água nas suas vidas, porque eu acredito que isso tenha acontecido na vida de vocês. Eu olho para a Andressa, para a Duda, para a Bárbara falando, o olhinho fica brilhando, brilhando, e queria eu, lá na minha juventude, né, enquanto eu jogava meu futebol lá no Colégio Domício da Gama, que alguém olhasse também para mim e me levasse, né, para algum lugar para jogar. Talvez eu não tivesse engravidado aos 14 anos, mas infelizmente essa também é a realidade de muitas outras jovens e jovens que não têm oportunidade. Hoje, graças a Deus, a minha filha tem a idade de vocês, né, não é atleta, mas é uma grande leitora, então também está aqui. E só tenho a agradecer, né, pelo secretário, né, pelo coordenador de esporte do MPJ, a Júlia, que, né, me representou e que inclusive está construindo essa Taça da Juventude, que envolve diversas modalidades, em conjunto com a Secretaria de Esporte, que foi quem orientou toda a construção para que a gente entendesse como funciona, todas as modalidades. Então, o trabalho ele tem que ser assim, tem que ser transversal, tem que ser coletivo, porque é através de muitas mãos que a gente consegue, né, construir atletas como a Duda, como a Bárbara e como a Andressa, que está aqui representando toda a juventude de Maricá. Então, muito obrigado. Vou pedir para a Júlia agora trazer aqui as lembrancinhas que eu fiz questão de trazer para vocês. E é isso, pessoal. Encerramos nossa mesa e Maricá é potência.
Quer